Josué, capítulo 5. Quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Israel restabelece cerimônias da aliança. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: prepare facas de pedra e circuncide esta segunda geração de israelitas. Então, Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate-Aralote. Josué teve de circuncidá-los porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isto não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim, Josué circuncidou os filhos dos israelitas que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então, o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje aquele lugar se chama Gilgal. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. O comandante do Senhor confronta Josué. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: que ordens meu senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Josué, capítulo 6. A queda de Jericó. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar, mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes. Enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida, ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade, os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e outros iam atrás da arca. Enquanto os sacerdotes tocavam sem parar, Josué ordenou: não soltem o grito de guerra, não digam palavra alguma até que eu lhes dê a ordem. Então gritem. Assim a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo e mais uma vez os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes com a trombeta de chifre de carneiro marcharam à frente da arca do Senhor, tocando seus instrumentos.
Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes com as trombetas e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No segundo dia, marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. No sétimo dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhe entregou a cidade. Jericó e tudo o que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Com suas espadas, destruíram completamente tudo o que havia dentro dela: homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa, vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então, os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo o que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó, e até hoje ela vive no meio de Israel. Naquela ocasião, Josué pronunciou esta maldição: que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. À custa de seu filho mais velho, lançará o alicerce. À custa de seu filho mais novo, colocará seus portões. Assim, o Senhor estava com Josué e sua fama se espalhou por toda a terra. Josué, capítulo 7. Ai, derrota os israelitas. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas coisas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras, e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão, diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que será da honra do teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão? Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Por isso, os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem de seu meio
aquilo que foi separado para a destruição. Levante-se, ordene ao povo que se purifique a fim de se preparar para amanhã, pois isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz. Ó Israel, há coisas separadas para o Senhor escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem de seu meio esses objetos. Apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente com seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. Aquele que roubou o que foi separado para a destruição será queimado com tudo que lhe pertencer, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. O pecado de Acã. Logo cedo, no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente, e a família de Zinri foi escolhida. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente, e Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: Meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez, não o esconda de mim. Acã respondeu: De fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isto que fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata, e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda e encontraram escondidos ali os bens roubados como Acã tinha dito, com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e os levaram a Josué e a todos os israelitas, e depois os colocaram no chão, na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e a barra de ouro, e também os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que pertencia a Acã, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã: Por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou.